Ô, Lara, e pra pensar assim, você já se lascou com o Estado? Não, é que na verdade eu lembro que eu olhei pra isso pela primeira vez naquela época que teve a reeleição era Dilma ou Aécio. Dilma ou Aécio. Foi a primeira vez que eu olhei pra política. Eu já lia sobre filosofia, já gostava do assunto, mas eu nunca tinha entrado no assunto política em filosofia. E aí eu lembro de ver aquilo e começar a reconhecer os ciclos. E ver os ciclos como eles acontecem iguais de tempos em tempos, dependendo de onde tá, só mudando de lugar para lugar e qual ponto do ciclo que é mais forte, né? Então, onde vai ficar uma coisa mais à direita, uma coisa mais à esquerda, comecei a me interessar por isso. E aí comecei a ler sobre esse ponto de vista político-filosófico para tentar entender o que era o quê. E aí foi ao ver o que era o quê que eu vi o quanto a galera estava falando de coisas que não eram aquilo. Então, o pessoal estava colocando umas pechas, né? A pecha da esquerda, a pecha da direita no nazismo, a pecha da esquerda no fascismo e assim. Fui olhando para isso, me interessando sobre isso. E aí foi nessa época que eu conheci o Denis, que comecei a ler sobre os principais nomes do liberalismo. E aí foi nessa leva de ler sobre o liberalismo que eu comecei a ver que isso se aplicava na minha vida econômica também, né? Que para onde ia meu dinheiro também fazia sentido. Coincidiu de ser a época que eu comecei a ganhar dinheiro, porque antes eu era uma fodida, não tinha dinheiro para nada, devia tudo até as calças. Então eu comecei a ganhar dinheiro acho que uns 3, 4 anos depois de começar a estudar essas coisas. Então eu já sabia mais ou menos para onde mandar. Demorou para eu entender que o que eu achei que funcionava não era exatamente o que tinha que funcionar. Demorou para entender que Bitcoin era uma opção para guardar dinheiro e não necessariamente para... Hoje Bitcoin é uma opção para você. Hoje é onde eu guardo o meu dinheiro. Caramba, velho. É onde eu guardo ele. Porque real não é dinheiro, não é isso? Exato. Então é onde o que eu considero de patrimônio o que eu tenho em Bitcoin. Eu tenho um patrimônio aqui. Eu tenho um patrimônio fora daqui. Eu tenho patrimônio, mas aqui, o que está no Bitcoin para mim é o que eu tenho seguro. Que é o que ninguém tira, que é aquela pergunta que eu fiz antes. Esse gráfico que você está explicando, você lembra disso aqui? Lembro. Tem 4 posições políticas. E tem 4 coisas que acontecem na vida da pessoa que determinam a posição política dela, né? A pessoa não tem dinheiro, geralmente ela é de esquerda, não é isso? A pessoa passou de ganhar dinheiro, ela quer liberdade. Exato. A pessoa geralmente é a favor da putaria e tal, até ter filho, não é isso? Aí Exato. o cara... Aí aqui o ciclo, não é isso? Aquela coisa que acontece. Você é a favor do Estado, até você tomar uma sentença condenatória, uma multa indevida, não é isso? Aqui o ciclozinho aqui, não é isso? Exato. E como tem cada vez mais multas indevidas, mais perseguições, mais gente está sendo empurrado, não é isso? Pra liberdade, né? Que não necessariamente é a direita. Porque a galera quer sair da esquerda e vai pra direita, mas a direita e a esquerda... Já que a gente tá falando de política... A gente tá falando disso, mas eu preciso definir o que é direita e esquerda aqui, né? Porque aqui a galera chama de direita uma galera que é pró-Bolsonaro. O que não significa que eles sejam de direita. Ele dizia, me afastem da direita, eu sou centrão, não foi isso que ele falou? Pois é, não. Ele falou, mas eu sou centrão, não me empurrem pra direita, não é isso? Mesmo na época que ele assumiu como direita, ele jamais foi. Não, ele se assumiu agora que não é mais porra nenhuma, não é isso? Agora que não serve mais pra nada, né? Agora que não manda mais porra nenhuma. Ele pediu desculpa ontem 7 vezes a Alexandre de Moraes. Eu achei ele chamou ele pra ser o vice dele em 2026. Eu achei que Bolsonaro ia chegar lá e dizer assim, se você for homem, me prenda, mas solte as 1000 pessoas inocentes. Eu pensei que ele dizia, olha, não sei quem é inocente, não sei quem é inocente, eu estou à disposição aqui, eu assumo a porra que for, me bote na cadeia. Eu sei que, rapaz, se ele falasse isso, o cara ia sair como homem ou não? Não, ele pergunta pra ele se pode fazer uma brincadeirinha com ele chama ele pra ser vice. Olha esse tribunal. Você já assistiu aquele... Tem inclusive o vídeo a Revolta de Atlas, que quando o Hayden chega lá no tribunal, não reconheço esse tribunal, a diferença de vocês pro ladrão, ela é marginal, né? Ele pensei que ele ia meter aquela dura. Hayden, já assistiu esse vídeo? Não. Tem o filme da Revolta de Atlas, né? Eu posso chegar assim, olha a diferença entre vocês e um chefe de facção. É que o chefe de facção, ele tem um pouco mais de liberdade do que vocês, né? Isso porque o código da facção. Se ele chegasse lá e metesse esse discurso, dissesse, olha, se você for homem, pode me determinar minha prisão agora liberte os 1000 inocentes que tomaram mais de 14 anos de cadeia, não é isso? Liberte, você não precisa mais deles não, bote toda a minha família na cadeia e eu vou delatar todos, agora bote os inocentes soltos agora. Rapaz, se eles falassem isso, rapaz, a população ia dizer, rapaz, que era homem, não é isso ou não? Renato. Ou não? Mas ele fez o inverso, né? Ele chamou o Xandão. Não defendeu ninguém, disse que era inocente. Vem ser meu vice em 2026. Pediu desculpa pelas denúncias de não... E tomou um declínio, tomou um declínio na hora. Não, ele está dizendo que ainda é candidato, bicho. Bolsonaro vai ter apoio dos caras que apoiaram ele e foram pra cadeia? Bolsonaro vai ter apoio dos caras que apoiaram ele e foram pra cadeia e responderam o processo que ele deu as costas? Se ele ganhou, tipo, por uma diferença irrelevante no passado, ele teve mais voto quando ele perdeu do que quando ele ganhou. Como é que esse cara vai ganhar? E mesmo que ele ganhe, ele vai fazer o quê? Que ele teve um poder que ninguém nunca teve, nem o imperador teve o poder que ele teve. E não usou isso da forma que poderia ter usado. Eu só preciso que vocês me autorizem. A galera autorizou? Ele fez o quê com a autorização?
Foi lá ler a cartinha como é o nome do cara aqui de São Paulo, não é isso? Do Temer, não é isso? Acabou, velho. Acabou. Não tem negócio de eleição, não. Mas parece que a galera ainda tá alucinada, Renato. Porque eu vou te falar que até eu vi muita gente falando assim... mas ele falou pro Alexandre que em 2026 ele vai ser candidato. Sim, ele falou também que a caneta dele ia cantar. Ele falou depois da eleição que a caneta dele ia cantar, que ladrão não subia a rampa. Teve essa conversa que ladrão não subia a rampa. Ele falou isso, não falou, acabou. Ele não disse Ele falou que não ia ter nenhum incentivo à lei feminista. Não, ele falou que ia defender a família, chegou lá exatamente, e agora ele aprovou tanto de lei feminista. Você não pode, um advogado do Ministério Público não pode chegar numa audiência e dizer assim, você fez uma falsa acusação, isso é crime. Sim, o cara vai preso se ele disser a verdade no julgamento de falsa acusadora. Tem lei de defesa, falsa acusadora de crime, com o nome de uma falsa acusadora. Você não pode chegar e constranger a pessoa dizendo que é uma falsa acusação na defesa do seu cliente. Que porra é essa, velho? A nossa vida com armas tá bem pior agora do que antes dele entrar. Posso fazer o jabá disso aqui? Pode fazer. A nossa vida com armas tá bem pior agora do que antes dele entrar. Eu até ia te perguntar isso, assim, porque parece que você tá concordando com o que o Renato fala aqui em relação ao Bolsonaro, né? O cara que mais armou gente nesse país foi Alexandre de Moraes. O cara que mais botou arma na mão de gente nesse país foi Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes foi o responsável por modificar o entendimento na lei de desarmamento pra dar arma à guarda municipal. Tem mais guarda municipal hoje com arma na mão do que policial civil nesse país. Você entende o que eu tô dizendo? Sim. Alexandre de Moraes armou centenas de milhares de homens com respaldo ele mudando o entendimento da lei. Entendi. Porque antes era só município acima de 500 mil habitantes, salvo engano, não é isso? Ele chegou e liberou geral pra todos os municípios, né? Guarda municipal tem arma hoje? Sim, efetua a prisão, dá pau? Sim, pois sim. é, graças a Alexandre de Moraes. Coisa que o Bolsonaro não fez. Não fez. Então, eu tava te falando, né, Lara? Tipo, você é atiradora. Sou. Já fez Sou curso de, né, CAC. Eu recomendo altamente levar tudo pro Sinarme, viu? Acho que as regras vão piorar, né? Isso né? Você fez curso com o Paulo Bilinski, né? Fiz alguns cursos foi ele com que ele. te ensinou primeiro. Comecei com o Benê Barbosa. Ah, eu vi você falando isso. Comecei com o Benê Barbosa e depois fiz muito tempo com o Paulo Bilinski, que é um amigo muito querido. E aí, você não tem discordância com ele em relação ao Bolsonaro? Que Ele é bolsonaristaço. É que nós somos muito amigos mesmo. Nós somos amigos antes de sermos cidadãos. Então a gente tem discordância naturalmente. Ainda falei com ele, acho que foi anteontem, perguntei pra ele como estava a situação da Carla e da Carla Zambelli, né, de como que tava e tal. Ele disse que tava lá numa celeuma, que eles estão tentando resolver, mas ele sabe qual que é a minha postura, e sempre respeitou muito bem, e assim como eu respeito a dele, apesar de discordar veementemente. Legal. Rapaz, quem que não tem parente, velho? Bolsonarista. Exatamente. Você vai deixar de amar vai seu deixar tio? de amar, exatamente. Você vai deixar de amar seu tio? Rapaz, eu briguei com muita gente na família. Você vai deixar de amar Você sua brigou tia? mesmo? Eu não briguei com Você vai deixar de amar sua tia? Não, eu não briguei. O Cabeleira que brigou. Eles que brigaram com você, entendi. Eles brigaram comigo, né? O que fez eu ter um hate absurdo de política, sabe? Tá. Eu tô num nível, assim, que... Pô, pra mim, Lula, Bolsonaro, Deus que me livre. Acabou a política pra você, agora é comunismo na veia. Acabou a política, agora é comunismo. A única solução. Depende de quanto dinheiro a gente tem. Se a gente tiver menos, a gente é comunista. Se a gente tiver mais, a gente é mais libertário. Mas